Gênesis capítulo 26, como vocês abriram, diz assim, versículo 1: Sobrevindo fome sobre a terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu, e te darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Vamos orar. Bendito Deus, louvado seja o teu santo nome. Estamos diante do Senhor, gratos por esse dia, o dia dos pais, e queremos pedir a tua boa mão para nos ajudar nesse momento. Em nome de teu Filho Jesus, amém. Irmãos, no livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, retrata a fome que houve aqui no Nordeste. Eu acredito que a maioria de vocês não sentiu fome, mas no livro tem um bom retrato da fome, onde famílias, elas precisam comer carniça de vaca para sobreviver à fome. A fome é tão terrível, irmãos, que obriga as pessoas a abandonarem suas casas, seus animais, o seu meio de vida por causa da fome. A fome faz com que sejamos pessoas até diferentes do que normalmente nós somos. E a fome também assolou aqui ao patriarca Isaque. Então Isaque chegou uma época que sentiu fome. E essa fome provavelmente é a fome devido à escassez de chuva. Por isso que eu citei o livro Vidas Secas, porque no Nordeste, graças a Deus, não acontece mais. Havia muito dessa fome, onde as pessoas precisavam ir para São Paulo, para Bahia, para o estado do Amazonas, a fim de não morrer de fome. E aqui, Deus depara-se, na verdade, Isaque se depara com a ordem de Deus de não descer ao Egito. Por que não descer para o Egito? Veja, o Egito era onde, anos depois, lembra, esse livro é escrito para os descendentes de Isaque. Então, esses descendentes de Isaque saíram do Egito. E lá no Egito tinha o quê? O rio Nilo. O rio Nilo, ele deixava toda aquela região abastecida, mesmo depois da chuva. Ele deixava o solo fértil, ele deixava uma segurança para aquelas pessoas quando não se tinha chuva. Então o Nilo era o melhor canto para se viver na época de seca. Por isso que no Egito, não somente na época de José, vai ser um canto, vai ser chamado de celeiro do Oriente Médio, por causa dessa situação. E aí Deus chega para Isaque e diz assim: Isaque, você não vai para o Egito, você vai ficar aqui nessa terra, e eu vou abençoar você, se você ficar aqui nessa terra, porque essa terra vai ser de sua descendência, e através da sua família eu abençoarei todas as famílias da terra. Isaque tinha uma missão, irmãos, uma missão. Qual era? Não ir para o Egito e ficar em Canaã. Mesmo na fome, pastor, mesmo na fome. A nação de Israel que saiu do Egito, estava indo para a terra prometida, não poderia voltar para o Egito, deveria permanecer no Egito,
ou em Canaã, mesmo com o desafio que eles enfrentariam, que eram as nações. Então a ordem era simples: fique em Canaã. Coisa fácil, né? Qualquer um dos homens que estão aqui cumpriria isso, não é verdade? Se Deus mandasse assim para vocês: fique em tal cidade, certamente vocês poderiam cumprir isso, não é? Mas a vida não é tão simples assim. Verso 7, o que nos diz? Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não matem a mim por amor a Rebeca, porque ela é formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando pela janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então, olha só, irmãos, assim que ele chega aí nesse canto, ele passa uma provação, e a provação é muito semelhante ao que aconteceu com o pai dele. E aí, filho de peixe, peixinho é. O pai dele foi covarde quando chegou no Egito e os homens olharam para a esposa dele, que era Sara. Quando Isaque chega em Gerar e os homens olham para a esposa dele, o que ele diz? É minha irmã. Por quê? Com medo de morrer. O homem aqui repete o mesmo pecado que o pai dele, o pecado de covardia. O pecado de covardia. Pastor, é pecado ser covarde? É. Lá em Apocalipse: os covardes não herdarão o reino dos céus. Então, o pecado de covardia. E aí, será que um caba covarde desse vai ficar na terra prometida? Porque esse aqui foi o primeiro desafio. Imagine quando descobrirem que ele mentiu. Versículo 9. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, dissestes: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E Abimeleque deu ordem a todo o povo: qualquer que tocar a esta mulher ou este homem, certamente morrerá. Então, veja só, irmãos, o rei descobre, não é? Vê Isaque lá fazendo carinho na sua esposa, e o que acontece? Deus providencia uma solução para um homem que não merece. Para Sara, Deus fez um milagre, onde Faraó teve um sonho, mas para Abimeleque foi um evento onde ele surpreendeu o casal, sendo o casal. E aí Deus proveu para um homem que não merecia a escapatória. E aí isso mostra o que, irmãos, para a gente? Que Deus está confirmando para Isaque o auxílio que ele precisa para estar na terra prometida. Isaque não era para ser covarde e ter medo de proteger a esposa dele. Isaque era para ser macho, era para encarar de frente, era para confiar na provisão de Deus. Se Deus mandou ele ficar ali, então Deus haveria de protegê-lo, Deus haveria de dar coragem a ele, mas ele tremeu nas pernas. E como ele tremeu nas pernas, pareceu que tudo ia por água abaixo, mas mesmo assim Deus segurou na mão desse homem. E aí Deus proveu para ele, confirmando ao coração de Isaque que, apesar de Isaque, Deus o ajuda nos momentos difíceis, mas Isaque não deve fugir de suas responsabilidades. E aí, irmãos, os problemas não param. Quem é pai de família sabe: ajeita uma luz, estoura um cano, ajeita uma porta,
quebra um sanitário. E aqui do mesmo jeito. Versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano ele recolheu 100 por 1, porque o Senhor estava com ele. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja, por isso que lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado. Nos dias de Abraão, enchendo-os de terra, disse Abimeleque a Isaque: vá embora, saia daqui, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali, e Isaque, ele acampou no vale de Gerar, onde ele habitou, e tornou Isaque a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água, uma nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de intriga, que quer dizer Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram um outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, que quer dizer inimizade. Então, meus queridos, veja que cumprir uma simples ordem de Deus não parece ser tão fácil. Vamos enumerar aqui os problemas que Isaque teve. Primeiro problema, a fome. A fome é terrível. Não é só você passar fome, é sua família passar fome, é seu gado passar fome, é seus servos aqui no contexto passar fome. Então, o primeiro desafio, a fome. O segundo, qual foi o segundo desafio? O perigo da mulher bonita, que no caso era dele. E ele estava com medo de morrer por causa da esposa dele. O terceiro perigo, a inveja. Terceiro perigo e desafio. O homem prosperou de tal maneira que o povo, o rei, teve inveja dele. E o quarto problema, a maldade dos pastores, que eles não toleravam Isaque prosperar de jeito nenhum, a ponto de fazer guerra. Irmãos, lembra, havia fome na terra, ou seja, não estava ali chovendo. Qual era a maneira de beber água? Se não tem rio, se não tem lago, se não tem chuva, como? Cavando. E aí, quando você entope um buraco, significa o quê? Que você está tirando a fonte de vida daquela pessoa, a subsistência daquela pessoa. E aí, queridos, isso aí é um tratado de guerra. Isso aí é chamar a pessoa para briga. Mas deixa eu explicar uma outra coisa aqui para vocês, que eu passei, antes que eu esqueça. Vocês sabem o que significa 100 por 1? 100 por 1 é o seguinte, ó. Você plantou um caroço de milho. Desse um caroço de milho, você colheu 100 caroços de milho. Isso é muito? É muito. É muito. De um caroço você colher 100, é muito. Agora você plantando 100, aí você faz 100 vezes 100. Então, é como você investisse em qualquer coisa da sua vida e Deus multiplicasse 100 vezes mais aquele dinheiro, aquele recurso, aquele esforço. Então, Isaque, ele ficou tão rico, mas tão rico, que o rei diz o quê? Você está mais poderoso do que nós, vá embora daqui. Olha aí, Isaque ficou mais rico que o rei da cidade. Mas olha, Isaque não ficou mais rico que o rei da cidade
no momento agradável. Quantas dificuldades ele teve? Muitas. E sérias dificuldades. Sérias. Preste atenção. O milho que Isaac botava, digamos que fosse isso, era o mesmo milho que Abimeleque plantava. A terra que Isaac usava era a mesma terra que Abimeleque usava. O sol que Isaac usava era o mesmo sol. O que mudava de um para o outro? O que mudava? Deus. Lembra que a gente iniciou essa passagem aqui? Deus disse aqui: fica nessa terra, essa terra mesmo onde você está sofrendo com a fome, que eu vou abençoar você. Como eu prometi a seu pai, agora eu espero que você seja obediente, igual como seu pai foi. Não é fácil, irmãos, obedecer a Deus, mas vale a pena. Porque quando nós obedecemos a Deus, mesmo que a dificuldade venha, nós estamos protegidos, favorecidos, estamos alimentados por Deus. E aqui, irmãos, é uma marca clara disso. Isaac, ele sai da cidade, fugindo da confusão, mas mesmo assim as dificuldades não saem de perto dele. E aí, o que Isaac faz agora? Versículo 22. Partindo dali, cavou ainda um outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote, que quer dizer canto largo, porque agora nos deu o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um outro poço. Irmãos, apesar de Isaque seguir o mau exemplo do pai dele em alguns assuntos, agora ele supera várias dificuldades seguindo o bom exemplo do pai dele. O pai dele havia errado em relação a Sara, mas veja que Isaque, sendo um pai, ele falha, mas Deus está aperfeiçoando este homem. E esse aperfeiçoamento leva ele a seguir o bom exemplo do pai dele. Como, pastor? Vamos colocar aqui as alternativas. O povo não estava encrencando com Isaac, não estava? Qual era a primeira alternativa de Isaac? Visto que Isaac ficou mais poderoso, Isaac estava obedecendo a Deus, Isaac estava na dele, sem arrumar problema com ninguém, e aí o povo vem caçar problema com você, o que Isaac podia fazer? Isaac podia brigar, podia matar esse povo, podia saquear a cidade, podia realmente partir para cima e pronto. Ele podia fazer isso, mas Isaac não fez. Isaac tinha uma outra alternativa. No Egito com rio, não ia ter problema, ninguém ia brigar por água. Isaac ia poder viver bem lá no Egito, não é? Mas Deus disse para ele ficar na terra. Então Isaac não só fica na terra, mas fica conforme a vontade de Deus. E aí, irmãos, é a terceira opção. Isaac confia em Deus. Isaac, ele se torna agora uma pessoa abençoada por Deus, mesmo em meio a um povo egoísta, mesmo em meio à fome, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a perigo de vida, Isaac confia em Deus. Irmãos, e olha o resultado disso tudo, versículo 26. De Gerar
Foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaque: por que viestes a mim? Pois me odeiais e me expulsaste de vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhe deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram da parte a parte, Isaque os despediu e eles os foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinha cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso se chama Berseba, é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beari, Eteu, e Basemete, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amarguras de espírito para Isaque e Rebeca. Irmãos, preste atenção aqui. Gerar, ela fica à distância como daqui até quase Parnamirim, ou Parnamirim. Dá mais ou menos 60 quilômetros, entendeu? Daqui a um pouquinho depois de São José do Nipibu. Pronto. Irmãos, o que levou um homem sair e percorrer esse caminho? Lembra que naquela época não existia carro a combustão, não. Não existia moto, não existia ônibus. Ou você ia a pé, ou você ia a cavalo, ou ia a camelo. Então, o que levou esse homem a percorrer isso tudo para ir falar com alguém que ele não gostava? Foi o quê? Medo. Medo. Ele estava com medo de Isaque se vingar dele. Lembra quem começa com medo? Isaque. Isaque que começa com medo. Mas agora quem é que termina com medo? Abimeleque. Abimeleque termina com medo. Por que Abimeleque termina com medo? Consciência suja, com certeza. Ele viu que ele foi injusto com Isaque. Mas, mais do que isso, não só ele teve consciência suja, mas ele teve também a percepção que Deus estava com Isaque e que Isaque ficou mais poderoso do que ele. Ele mesmo diz isso. Ele mesmo reconhece antes, quando expulsa Isaque, mas também ele diz nesse encontro com Isaque que Deus o havia abençoado. Se ele tivesse só a consciência suja, ele nem ia ligar para Isaque, porque ele não haveria de ter preocupação. Mas agora, visto que Isaque era mais forte que Abimeleque, então ele tem medo. E aí, veja, irmãos, qual é a postura de Isaque. Isaque agora, ele estava convicto que Deus queria ele ali. Lembra das palavras dele quando ele encontra o último poço lá em Gerar, antes de vir para Berseba? Ele diz: realmente Deus nos deu agora uma terra espaçosa. Deus, ele ensina a Isaque não só pelo ouvido, mas Deus ensina a Isaque pela pele, pelas provações que Isaque passa. Em cada dessas provações, Deus estava lá, estava do lado de Isaque. Deus estava ali mostrando que Deus estava constantemente com ele, abençoando, protegendo. Veja, lembre, os problemas. Isaque foi para uma terra onde estava havendo seca e Deus o enriqueceu. Isaque teve medo de morrer por causa da esposa e Deus o protegeu apesar das canelas bamba dele. Isaque enfrentou vez após vez problemas com a concorrência, mas Deus foi abençoando e ele encontrando outros meios de subsistência. Isaque foi encontrando esses problemas e ele foi encarando de frente, irmãos. E ao passo que ele encarava de frente, exceto a parte da mulher,
ele via mais e mais a mão de Deus, a ponto não só dele reconhecer isso, mas de todos que o cercavam, que ele era um abençoado. Irmãos, se nós queremos ser pais abençoados, nós precisamos obedecer a Deus, enfrentando as dificuldades, de frente. Não de banda, como Isaac tentou fazer, mas de frente. Se nós queremos ser pais abençoados por Deus, precisamos obedecer a Deus, enfrentando as dificuldades de frente. E aqui, irmãos, nós temos dois pais, Abraão e Isaac, que deixou uma herança valiosa para a nação de Israel. Uma herança de fidelidade, uma herança de coragem, que foi construída por Deus, apesar deles serem frouxos, mas eles passaram a ser homens corajosos. E aí a pergunta que fica para nós: qual é a herança que nós deixaremos para a nossa família? Qual é a herança que nós ganhamos dos nossos pais? Isaac recebeu alguns bens do seu pai, não recebeu? Recebeu. Mas Isaac, ele recebeu a melhor coisa do pai dele, foi o relacionamento com Deus e o exemplo de vida. Foi isso que Isaac recebeu mais do pai dele. Graças a esses dois homens, graças a Abraão, o mundo que nós vivemos hoje, irmãos, é um mundo diferente. Nós só podemos viver no mundo hoje graças a esses dois pais, porque foi através de Abraão que Deus desenvolveu toda a família para vir quem? Jesus Cristo. Então veja, irmãos, como Deus pega pais imperfeitos, pais que realmente não têm as características que deveriam ter, e Deus o leva eles para fazer história, para realmente conservar e criar uma herança que abençoa todas as famílias da terra. Nós vimos aqui, irmãos, e estudaremos com outras aplicações, que não somente Abraão, Isaac, Abimeleque, outras famílias foram abençoadas, mas nós fomos abençoados. Muitos aqui, homens, poderiam estar agora com a cara cheia de cachaça, gastando dinheiro com coisa inútil, que cachaça não traz saúde, não traz dinheiro, só traz dor de cabeça e o que mais? Doença. E só o fato da gente não estar desperdiçando dinheiro já é uma bênção. E aí, eu poderia colocar muitos e muitos, mas deixa eu dizer alguns testemunhos. Meu avô, ele foi um desses homens que passou fome na vida. Meu avô, minha avó, os filhos deles. Mas graças ao trabalho do meu avô e da minha avó, eu nunca passei fome na minha vida, como eles passaram, nunca. Eles tinham que caçar maxixe no meio do mato para comer com sal, porque não tinha nada para comer. E como era muita criança, eles davam para os filhos e ficava na fome. Mas a maior herança que meu avô deixou não foi comida na barriga, não foi um canto para a gente morar, não foi uma tira de terra. A maior herança que meu avô deixou foi a fé, foi o temor a Deus, foi a devoção que um homem analfabeto de cabo de enxada lia a Bíblia mais de uma vez por ano. Foi realmente o amor a Deus. Esse pai, mesmo não podendo me criar, que ele morreu enquanto eu era bebê, morreu de infarto, ele marcou profundamente a minha vida, por causa da fé. Então veja, irmãos, como nós temos pais que deixam heranças boas para a gente. E aí nós poderíamos destacar outros e outros exemplos. Isso nos leva ao quê? A sermos gratos, porque graças a esses homens, nós podemos andar nas costas desses homens e ir mais longe,
podemos viver melhor. Não somente isso, mas podemos ter a melhor vida deste mundo, que é a vida com Deus. E aí, irmãos, o exemplo desses pais também nos afeta em muitas áreas. Como maridos, nós precisamos avaliar a forma que tratamos as esposas. Quem é que cuida de nossas esposas? Quem é? As esposas normalmente cuidam de tudo. Cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos. Mas quem é que cuida da esposa? Porque, veja, irmãos, uma sociedade individualista, onde cada um só se importa consigo mesmo, o comum é que ninguém cuide das esposas. E a nossa maior responsabilidade como pais não é cuidar dos nossos filhos, mas primeiramente cuidar das nossas esposas. Antes de ser pai, nós somos maridos. E aí, esse líder, esse pai falhou com a esposa dele. Deus o poupou, Deus poupou a esposa dele. Mas isso deve fazer com que a gente mude, não imite o erro dele, deve servir de aviso para a gente. E aí o erro dele não vai ser o nosso. Então, já que nós somos os pais, já que somos os pastores das nossas famílias, saiba de uma coisa: a sua esposa é sua responsabilidade. Do modo que seu filho é sua responsabilidade, a sua esposa também é. Ela não é criança, não, mas diante de Deus, ela é sua responsabilidade. Você casou porque você quis, mas ela é sua responsabilidade. O erro dela é dela e seu. O erro da minha esposa é meu erro também. Não adianta fazer igual a Adão. Veja aqui, está se repetindo a mesma história. A culpa foi da mulher. A culpa é tua que o Senhor me deu a mulher. O que Deus está dizendo aqui? Seja macho, assuma sua esposa, morra por ela. A integridade física da minha esposa é minha responsabilidade. Ah, pastor, mas ninguém toca na minha esposa. Muito bem, seja homem, proteja sua esposa, seja mais homem que Isaac. Todavia, a integridade física não é só proteger a sua esposa de agressão física, mas é cuidar da saúde da sua esposa. Tem esposas, eu sei que não é o caso de vocês aqui, mas tem esposas que são abandonadas de tal maneira pelo marido que ela pode morrer de câncer e ele não sabe nem qual é o tipo sanguíneo dela. Então, irmãos, não sejamos esses homens negligentes. Precisamos cuidar das nossas esposas, proteger, alimentar, zelar por elas, ser diferente. Assim seremos pais abençoados. Antes de ser um machão e querendo mostrar o nosso orgulho para outro homem, pisou no meu pé, eu mato. Igual os descendentes de Caim. Eu matei um homem porque me machucou e eu tirei a vida dele porque ele fez eu sofrer. Antes da gente ser um machão, querer estar passando na frente dos outros, a gente precisa ser os pais protetores de nossa família. É perguntar a si mesmo: será que eu defender a minha honra vale a pena? Vale a pena a minha família correr o perigo de perder o provedor, perder a pessoa que é o conselheiro, a pessoa que é o sustentáculo do lar? Então a gente precisa fazer essas análises. Eu falo isso, irmãos, primeiramente falando para mim, porque eu sou homem, eu tenho testosterona. Se o cara mexer comigo, eu realmente vem o sangue na cabeça, mas eu preciso aprender, eu preciso repensar. A gente até estava conversando com os irmãos ontem, e isso serve de exemplo para todos os irmãos, o exemplo do irmão. E aqui é esse pensamento, não é só agir em defesa, mas é ter sabedoria. Veja que Isaac, ele teve medo de uma briga, mas da outra, ele fez certo em não comprar briga.
Uma hora ele errou em recuar, mas na outra hora ele fez certo em recuar. Então, nem todo recuo é covardia. Existem recuos que são necessários, irmãos, para que a gente possa honrar a nossa paternidade. E aí a nossa responsabilidade não para. Quando nós falamos de pai, nós também falamos de quê? A gente pensa proteção, né? Proteção para os filhos, mas também tem proteção, tem trabalho. Um pai é um homem que trabalha, é um homem que sustenta, é um homem que provê para sua família, para sua esposa, para o seu filho. Então o pai, nós vemos normalmente como aquele homem que trabalha. E esse homem que trabalha, aqui diante do exemplo de Isaac, precisa ser primeiramente fiel a quem? A Deus. Olhe só, irmãos, veja o que aconteceu com Isaac. Isaac prosperou num canto onde ninguém prosperaria. Isaac foi fiel a Deus mesmo com todas as dificuldades. Então nós podemos, mas não significa que nós todos viraremos ricos. Não, Deus quis realmente prosperar, enriquecer Isaac. Deus quis, foi o plano dele. Todavia, irmãos, ser obediente a Deus nos blinda contra a maldade, de tal maneira que se viermos a sofrer, estaremos ajudados por Deus. E aí, nós como pais, não podemos escolher de modo nenhum o caminho mais fácil. Se isso envolver sacrificar a Deus, nós não escolheremos o caminho mais fácil. Por exemplo, se for necessário, pais, escutem bem, se for necessário vocês abandonarem o emprego de vocês para honrar a Deus, o que vocês vão fazer? Abandonar o emprego. Mas pastor, eu sou o provedor do lar, a minha família depende de mim. Depende. Eu concordo plenamente. O irmão está certíssimo. Mas a sua fidelidade é com Deus. Se esse emprego está atrapalhando a sua fidelidade, você vai procurar outro, mesmo que esse outro pague menos. Mas o importante aqui é você ser fiel a Deus. As dificuldades, nós não damos um jeitinho, nós não pegamos um atalho. Se for para sacrificar a Deus, nós encaramos de frente. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Por quê? Porque não é só um momento, não é só uma coisa material, é espiritual, é além das gerações, é a nossa vida, é Deus, irmãos. Um bom pai não é aquele, irmãos, que deixa dinheiro para o seu filho, mas esquece de passar valores. Isaac aprendeu a trabalhar com quem? Com o pai dele. Com certeza Isaac já era rico, mas Isaac aprendeu a trabalhar com o pai dele, de modo que ele ficou mais rico que o pai. Quantos filhos nós vemos, assistimos, nasceu numa casa estruturada, com pai e mãe organizado, e se tornou esculhambado, se tornou desgraçado, uma pessoa que nem parece que teve o pai e a mãe que teve, os pais que tiveram. Mas Isaac aprendeu a trabalhar igual o pai dele. Isaac também aprendeu a parar de trabalhar quando necessário. Com quem ele aprendeu isso? Com o pai dele. Lembra? Isaac estava lá na cidade, o povo não queria mais ele, estava arrumando briga, foi para outro canto. Acabou-se. Mas ele foi para outro canto do modo correto, não saiu fazendo coisa errada. Então, irmão, se você hoje recebe uma proposta de emprego, não pense nos bens que você vai acumular para deixar para o seu filho, sua filha. Isso, deixar alguma coisa para os filhos, tá bom, é ótimo, é louvável, mas mais importante é deixar valores para os nossos filhos. E um valor é o temor ao Senhor. Deixa ele contar uma história.
um certo missionário, eu conheci ele queria uma bicicleta. Na época ele era criança, lógico, né? E o pai dele era missionário aqui, norte-americano. E aí, ele chegou: papai, eu quero uma bicicleta. Aí o pai dele tinha dinheiro. O pai dele tinha carro na época que ninguém tinha carro. Aí sabe o que aconteceu? O pai dele levou ele, era dezembro, levou ele para frente de 1 hectare de terra e disse: ó, agora é dezembro, janeiro vai começar a chover, você planta milho, quando for lá para abril, você vai colher, vende o milho e compra sua bicicleta. Está aqui o milho, está aqui o campo e está aqui a enxada. Aí ele pegou o irmão dele, plantou, vendeu e comprou 2 bicicletas. O que esse menino aprendeu? Aprendeu que as coisas não vêm fácil. Aprendeu o valor do trabalho. O pai dele não era egoísta. Esse mesmo missionário foi visitar um pastor no interior do Nordeste com um carro novinho dele, e ele saiu de lá de ônibus e deixou o carro para o pastor. Não era que o pai era miserável, mas era porque o pai queria mostrar o que é o filho? Valor. Ele queria mostrar como se viver. E irmãos, às vezes podemos estar mais preocupados em ter uma vida cômoda, ou em ter uma vida rica, mas esquecemos de ter um relacionamento com os nossos filhos. Se esquecemos de ter realmente uma imagem melhor para os nossos filhos. E aí acabamos valorizando mais coisas do que a Deus, do que o momento com Deus, do que os valores de Deus. Então, pense, qualquer coisa que você for trabalhar na sua vida, isso vai me aproximar mais ou não de Deus. Não pense apenas no financeiro, no retorno, mas pense no seu relacionamento e no impacto que isso vai ter na sua família. Pode ser que para você não tenha nenhum impacto. Não, pastor, para mim não vai afetar nada no meu relacionamento com Deus, mas na família vai. A família não vai ter mais condições de vir para a igreja. A família vai se desviar, a família vai sofrer, a família não vai ter mais sua presença. Então, não vale a pena. Irmãos, olhando aqui a vida de Isaac, essas dificuldades, sabe o que isso me mostra? As dificuldades nos conduz ao amadurecimento. Quem é o pai perfeito aqui? Levanta a mão. Eu estou levantando a mão só para perguntar, mas eu não sou pai perfeito não. Quem é o pai perfeito? Levanta a mão. As dificuldades estão sendo nossa escola para sermos melhores pais. Então, se estamos passando por dificuldades, alguém está me perseguindo no trabalho, está sendo difícil ir para o trabalho, está sendo difícil, inclusive, ficar sem trabalhar, está sendo difícil a relação com a família da minha esposa, está sendo difícil a minha vida em casa, está sendo difícil alguma coisa, não fique preso apenas à dificuldade. Veja como Deus quer trabalhar isso em sua vida. Em Isaac, Deus queria mostrar que Deus estava com ele, Deus estava abençoando ele. Mas com vocês, pode ser outra história, pode ser outro propósito. Aqui eu estou falando para os pais, mas isso serve também para as mulheres. Então, irmãos e irmãs, a dificuldade é pedagógica, ela é instrutiva. Deus está nos aperfeiçoando, Deus está realmente nos amoldando. Ele pode querer tirar alguma coisa ruim da gente? Pode, mas Ele pode também querer dar para a gente coisas que nós não conseguiríamos conquistar de outra maneira. Veja bem, como é que Isaac iria perceber que Deus estava com ele em todos esses momentos, se ele não tivesse dificuldade, se tudo viesse fácil? Então, não despreze a dificuldade. A paternidade também, irmãos, é importante para a gente pensar em Estado. Estado, estou falando governo, nações. Qual é o núcleo do Estado? O que
segura o Estado, sustenta o Estado. Sabe o que é? A família. Quem é o núcleo da família? O pai. Deixa eu demonstrar isso para você de modo mais prático, porque hoje em dia isso é muito debatido. Se a gente tirar o pai, quem é que vai proteger a mulher e as crianças? O Estado. O Estado protege? Ora, protege. Protege nada. Se a gente tirar o pai, quem é que vai sustentar a família? O Estado. E a mulher tem que trabalhar. E quem é que vai cuidar dos filhos? Se não tem pai, se não tem mãe? O Estado. E quem é o Estado? O Estado se importa com criança? O Estado está pouco se lixando para o seu filho. O Estado olha para o seu filho igual que olha para uma linguiça. É um preço que daqui a 20 anos vai voltar no Estado, vai ser um escravo do Estado. Quem se importa com essas crianças são os pais, que deram a vida, que estão acordando cedo, que passam perigo, que passam fome. O Estado não está nem aí não. Então, se você tira o pai, você destrói toda a família. Isso, irmãos, não é eu que estou pensando não. Isso foram pensadores que foram para faculdades, pensaram como fazer uma sociedade adoecer e o Estado controlar tudo. E aí, isso não é conspiração não, irmãos, está tudo bem registradozinho. Então, o núcleo de um governo é a família, e quem está no centro da família é o pai. Se a gente derrubar o pai, governos caem. Se o pai permanece, governos permanecem. Então, qual país poderia evitar guerras se tivesse um bom exemplo de pai? Olha aqui, Isaac evitou de destruir, de exterminar uma cidade completamente. E o que ele está ensinando para a nação de Israel? Misericórdia. Um exemplo de um pai pode mudar toda uma nação. Entendeu? Olha só. Quem não queria morar num país seguro? Quem não queria? Eu vou morar na Noruega. Noruega é o país mais seguro do mundo. Mas, irmãos, a segurança começa, sabe aonde? Em casa. É em casa, onde a gente educa, aonde a gente corrige, aonde a gente fornece a segurança para a nossa família. Quem não queria morar num país onde não houvesse fome? E aonde começa a produção do trabalho? Em casa. Então, irmãos, olhe só, a paternidade, ela pode melhorar ou prejudicar o nosso país e a nossa cidade. Como é que nós podemos desenvolver a nossa cidade de maneira efetiva, mesmo sendo poucos? Sendo bons pais. Olha aí, irmãos. Vocês achavam que não podia fazer muito pela política? Pois vocês podem. Se vocês forem bons pais, vocês verão o quanto o nosso país e a nossa cidade vai mudar. A paternidade de Isaac nos ensina a não sermos vingativos. Olhe como Deus abençoou a Isaac. E olhe o que foi que ele fez. Ele poderia ter matado Abimeleque? Podia. Ele podia ter destruído a cidade de Abimeleque? Podia. Mas ele não fez. Ele viu a generosidade de Deus e ele poupou esse povo. Isso nos ensina, irmãos, a sermos pais realmente pacificadores desse mundo de guerra, a realmente trazer paz. E aí, o Dia dos Pais, irmãos, nos ensina o peso do exemplo. Olhe só, para nós filhos, nós precisamos olhar para trás, ver os bons exemplos da nossa família, dos nossos pais. O que é ruim, deixa para lá, mas o que é bom a gente precisa seguir. E como os pais, a gente precisa ter cuidado. Por quê? Porque estamos sendo vistos. Aqui eu vou dar um testemunho. Muitos dos pecados que Salomão comete é imitando a mim.
Aí eu quero rir, você acredita? Porque ele imita do mesmo jeito. E é como eu estivesse me vendo. Então, olhe, irmãos, como é perigoso ser pai. Você pode ser uma bênção para várias gerações, como você pode ser uma maldição. Normalmente, em pesquisas de violência contra a mulher, quando vão atrás, o que eles encontram é que os filhos aprenderam com o pai. Viram pais que batiam na mãe e perpetuaram isso. Então, irmãos, não é que os filhos vão seguir todas as maldades do seu pai, mas nós temos um grande poder nas mãos e não podemos desprezar isso. Esse dia deve nos lembrar da responsabilidade que temos nas mãos. Podemos mudar uma sociedade ou amaldiçoar uma sociedade com o nosso exemplo. E hoje, se alguém aqui ainda não é filho de Deus, João capítulo 1 diz assim, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo mundo é criatura de Deus, mas filhos é aqueles que seguem os mandamentos de Deus. Mas para seguir o mandamento de Deus, você precisa do perdão de Jesus. Você precisa se reconciliar através do Filho de Deus. Então, se alguém aqui hoje ainda não é filho, venha para os braços do Pai eterno. Esse Pai que cuida, esse Pai que não abandona, esse Pai que cuida mesmo quando a gente não merece, mesmo quando a gente está emburrado, Ele nos abraça e nos ama. Deixa a tua vida com Cristo. Lembra que eu perguntei a vocês, e se o mundo não tivesse paz? Não paz de pacífico, mas pai de plural, pais. Se o mundo não tivesse os pais, se o mundo não tivesse pai, não haveria quem nos protegesse, nem quem alimentasse a gente, nem teríamos sentido, porque nós começamos a formar nossa identidade a partir dos pais. Se no mundo não houvesse pai, não teríamos o melhor professor do mundo, não teríamos valores, nem aprenderíamos o que é honra. Se o mundo não tivesse pai, não teríamos grandes histórias, boas heranças, poderíamos falar até de muitas outras coisas, irmãos, mas um pai, sem pai, na verdade, ninguém existiria. Por quê? Porque o pai não é só aquele que gera, mas a gente tem o Pai dos pais, que nos abençoa continuamente. E é através da figura de um pai que nós somos salvos. O Deus Pai. Então hoje, nesse dia dos pais, que seja um dia abençoado para todos vocês, filhos, filhas, esposas, pais, mas também seja um dia que nós abramos nossos olhos para a responsabilidade de ser o pai. Pai não é só o que sustenta. Pai é aquele que se relaciona e dá o exemplo. Pai não é apenas aquele que vai gritar na hora que precisa ser gritado, mas é aquele que abraça para consolar também. Vamos orar? Senhor, louvo ao Senhor, ó Pai dos pais. Obrigado, Pai. Sabemos quanto nossa sociedade carece da paternidade, quantas famílias, quantas crianças foram abandonadas, e não somente abandonadas no sentido de não ter presencialmente um pai, mas no sentido de não ter nem relacionamento, de não ter um bom exemplo, de não ter nada, Senhor, que possa se apegar. O Senhor nesse dia nos console e nos alegre com o testemunho dos irmãos. Que aqui tenhamos bons irmãos
que sejam exemplos de pais para propagar a palavra de Deus. Que o mundo vejam pais de verdade. Que as pessoas reconheçam a verdadeira masculinidade. Ser um pai de verdade, o mundo poderá ver que o Senhor existe, ó Deus. Não somente o mundo, mas dentro da nossa própria casa. A nossa casa poderá assistir realmente o teu amor através do cumprimento desse papel nobre. Em nome de teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Mais uma vez, um feliz Dia dos Pais aos irmãos.